Olá, eu sou a Ingrid Guilherme Howard de Souza Mendes e vou apresentar o trabalho IA 376J com o tema Identificação de Locutor, um modelo Deep Learning para uma base de áudios em português brasileiro. Em um primeiro momento, vamos definir o problema e fazer uma breve análise de literatura. Aplicação de reconhecimento de locutor. Em que áreas podemos usar esse conhecimento? Na autenticação de transação, em call centers, por exemplo, controle de acesso em facilidades físicas, em redes, o monitoramento do trabalhador em ponto eletrônico, ou de um próprio prisão, controle de acesso telefônico, a recuperação de informação e também análise forense, na hora da comparação de vozes, de amostras de vozes. Na identificação do locutor, no reconhecimento de locutor, existem duas vertentes, que é a identificação e verificação do locutor. Na identificação do locutor, existe uma base conhecida de vozes conhecidas, em que há uma voz desconhecida e é preciso saber se essa voz pertence a alguma dessas pessoas conhecidas. De que voz pertence essa amostra? E também temos a verificação de locutor, em que existe essa comparação de 1 para 1. Essa voz desconhecida pertence a uma pessoa específica, ao Bob, por exemplo. Também no reconhecimento de voz, identificação e verificação existem essas duas separações, dependência ou não de texto. Se na hora de fazer a comparação, o reconhecimento, o texto importa, se é uma senha falada, ou se é somente o timbre ou a voz da pessoa que é verificada ou identificada. Existem algumas técnicas de modelagem de locutor usadas ao longo do tempo. A Gaussian Mixture Model, que usa um modelo universal de background. Os iVectors, que transformam as vozes em vetores e fazem a distância entre eles, a distância de cosseno, a PLDA, e mais recentemente os modelos de aprendizado profundo, que existem diversos deles usados, front-ends, back-ends e end-to-ends. E o que vamos usar nesse trabalho é o end-to-ends, que usam as features MFCCs como entradas. Esse paper foi uma grande inspiração para esse trabalho. É um paper do Google, Generalized End-to-End Loss for Speaker Verification. Como foi feita a coleta e análise de dados? Os dados foram retirados do Centro de Estudos de Fala Acústica, Linguagem e Música Cefala. No site cefala.org existe o item Base de Dados Corpus Cefala, em que há a possibilidade de pedir por e-mail essa base. Essa base é composta basicamente por 11.158 áudios, em que neles estão monólogos curtos e leituras de 5 microfones gravados simultaneamente nesse ambiente controlado de estúdio. Falam nessa voz 55 homens e 49 mulheres, ou seja, 104 locutores. Para mais informações sobre essa base de áudio, pode ser usado este artigo. Definição de modelos e features. O modelo usado foi para a identificação de locutores. Foi presumido que existem 104 locutores conhecidos e o teste seria para reconhecer algumas vozes desconhecidas dentro desta base. Foram usadas features de MFCC, porque caracterizam bem a voz por seus formantes, o timbre da voz, e principalmente em sistemas de reconhecimento de discurso. Como os áudios tinham diferentes durações, foi feito 47 frames e 13 coeficientes de cada áudio. Nesse MFCC, a gente visualiza mais ou menos desse jeito, em que os coeficientes
uma matriz, né, de coeficientes por frames no tempo. MFCCs podem ser explicados muito facilmente pelo vídeo do Valério Vilardo. Muito boa explicação. Esses experimentos foram dois experimentos em geral. Um foi de MFCCs de áudio e foi transformado em um vetor linear como input, cada áudio é um vetor linear. E um segundo experimento que cada áudio continuou com suas duas dimensões de 47 frames por 13 MFCCs e também foi colocado uma dependência no tempo, uma camada de LSTM. O primeiro experimento foi composto por uma camada de input, né, um vetor linear, passou por batch normalization, teve camadas de dropout, dense, o encoder, dropout e o decoder. E nesse final foi feita a identificação do locutor. Essas foram as curvas de loss e validation loss, né, que foram usadas 1500 épocas para aprendizado e mostrou um pouquinho a diferença entre essas curvas que pode indicar um pouco de overfit. Isso pode ser bem caracterizado pela acuracidade, que foi bem alta, 93%. Mas na visualização desses dados não conseguimos ver muitos clusters, né? Muita diferenciação dos locutores em si. O experimento 2, contrapartida, foi utilizado os frames e coeficientes de 47 por 13, passou por uma camada de batch normalization, uma camada de LSTM, que é a dependência no tempo, né? Ele caracteriza, pega a sequência mais característica, mais firma, né, nas foses, passou por uma camada densa, decoder e uma função de média para poder identificar o locutor. E nessas curvas de validation loss e loss, vimos um pouco mais de proximidade entre elas, mostrando um pouco melhor, né, a aprendizagem do modelo. No entanto, o modelo caiu muito em acuracidade, 34%. E esse foi dois aspectos estudados. Muita coisa deve ser feita ainda, estudada, e levantadas mais hipóteses. E uma delas pode ser uma análise mais profunda, né, na dependência do tempo, que mostrou um pouquinho aquele modelo que pareceu mais plausível, né? E também ataques adversariais adicionando ruído nesses áudios, para deixar o modelo mais robusto e resistente a ruídos. Esse foi o trabalho de identificação de locutor da matéria IA 376J, apresentado por mim, Ingrid Howard de Souza Mendes.